Olá a todos! Nessa aula, nós vamos apresentar algumas aplicações de funções contínuas envolvendo, por exemplo, funções compostas. Então, o primeiro resultado que nós temos é o seguinte: a composta de duas aplicações contínuas é contínua. Então, eu vou fazer um desenho para explicar o que está acontecendo. Nós vamos considerar três espaços métricos: um espaço métrico M, um espaço métrico N e um espaço métrico, digamos, S. E nós vamos considerar aqui, em um primeiro momento, um ponto P qualquer de M. E aí eu vou considerar assim a seguinte função composta, né? Eu começo com uma aplicação, por exemplo, F aqui, e aí nós vamos gerar uma F de P. Depois vou considerar uma outra aplicação aqui, uma aplicação G, que irá nos levar ao ponto G do F de P. E o nosso objetivo é mostrar que, se eu sei que o amarelo é contínuo, a função amarela é contínua, a função laranja é contínua, então essa função aqui, que vai direto de P até o ponto final, essa função é uma função contínua. Então, como é que nós vamos justificar esse fato? Seria interessante, antes de desenvolver a prova dessa proposição, escrevermos qual é o nosso objetivo. E aí até aproveitar para relembrar um pouco do conceito de função contínua. Então, o que nós precisamos provar? Que, dado um epsilon positivo, então, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, para todo x, no caso pertencente ao conjunto M, e a distância de x até o ponto P seja menor do que delta, essas duas informações implicam que a distância de g do f de x até g do f de p, que essa distância aqui seja menor do que epsilon. Para fins de desenho, que eu estou querendo provar, que ainda não sei, vou apagar provisoriamente essas setinhas aqui só para facilitar aqui a nossa conversa, que quando você tem um ponto aqui, ao você considerar uma bola de raio epsilon, você deve ser capaz de encontrar uma bola de raio delta de tal modo que todo mundo que está aqui, na hora que você aplica a função composta, cai aqui dentro. Então, qual vai ser a nossa estratégia para demonstrar esse fato? Bem, vamos pensar um pouco. E outro detalhe que tem que considerar aqui no objetivo, isso é verdade, fixado P pertencente a M. Então, fixado P pertencente a M. Porque aqui, o que está descrevendo aqui é uma função contínua em P. Mas se você considerar um P um elemento qualquer, até escrever aqui qualquer, então se essa propriedade é válida para todo P em M, logo a função ela é contínua. Mas agora sim, qual vai ser a nossa estratégia? Eu sei que a função amarela e a função laranja é contínua. Então, se a função laranja é contínua, ou seja, se a função g é contínua, eu sei que, se eu considerar um epsilon positivo, eu sou capaz de encontrar algum número aqui, e geralmente a gente usa a notação delta, mas eu vou usar a notação lambda, mas eu sou capaz de encontrar um lambda de tal modo que todo mundo que está nessa bola vai estar aqui dentro. E aí o que acontece? Se eu fixo, por exemplo, se eu considero que o nosso epsilon é igual a lambda para esse cenário aqui, eu sou capaz de construir uma bola aqui, de tal modo, vou até mudar aqui de cor, de tal modo que todo mundo que está dentro dessa bola vai cair dentro dessa bola. E aí, por consequente, todo mundo que está dentro dessa bola cai dentro dessa bola. Por meio, vamos dizer assim, meio bola, 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 né, toda hora, mas acho que ficou clara a ideia. Então, primeiro, nós vamos construir essa bolinha verde, usando a continuidade de G. Então, como G é contínua,
Vamos lá. Vamos começar a demonstração. Como G é contínua, tá? Como G é contínua, dado um epsilon positivo, existe um lambda positivo, tal que, quando você considera y pertencente a n, por quê? Porque é onde mora o domínio da função g, e quando você considera a distância de y até nosso querido f de p, se essa distância é menor do que que lambda, isso vai implicar que a distância do g de y até g do f de p menor que epsilon. Então, eu vou considerar aqui essa informação como a informação número 1. Então, qualquer elemento y que esteja a uma distância lambda de f de p, o g de y vai estar a uma distância epsilon de f de p. Guarda essa informação. Então, para esse lambda aqui, o que acontece? Como f é contínua, para... Aí eu não vou considerar dado um epsilon positivo. Por quê? Porque esse dado epsilon positivo, ele é um quantificador universal, ou seja, ele é qualquer epsilon positivo e aí você vai ter um lambda correspondente. Só que agora eu quero pegar justamente esse valor de lambda. Então, eu vou usar essa notação, epsilon igual a lambda, e aí eu estou pensando no ponto de vista da função f, eu sei que para esse valor de epsilon, existe um delta positivo, tal que, e aí eu vou chamar essa equação de equação 2, que é o quê? Para todo x em M, por que todo x em M? Porque é onde mora o domínio da nossa f. Quando você considera a distância de x até p menor do que delta, isso implica que a distância do f de x até f de p menor que lambda. Agora, nós vamos juntar as duas informações para demonstrar o nosso resultado. Então, dado um epsilon positivo, tome um delta positivo obtida na etapa anterior, ou seja, na parte anterior, e note que, quando você considera que a distância, para todo x, para todo x pertencente a M, e considera a distância de x até P menor do que delta, isso implica, pela relação 2, que quando você tem que a distância de x até P é menor do que delta, isso quer dizer que a distância de f de x até f de p é menor do que lambda. Agora, pela relação número 1, então, pela relação número 1, por que eu estou usando a relação número 1? Eu estou enxergando aqui, no caso, que o nosso y é o nosso f de x. E y é um elemento qualquer de n. Então, pela relação número 1, distância de f de x até f de p menor do que lambda implica que a distância do g de y, ou seja, g do f de x, até g do f de p menor do que epsilon. Então, isso implica, pela relação número 1, que a distância do g do f de x até g do f de p menor do que epsilon. Portanto, se x pertence a M e distância x até p menor do que delta, isso implica que a distância de g de f de x até g de f de p ela é menor do que epsilon. Portanto, g composto por f
é contínua. Rigorosamente falando, ela é contínua em P, porém, como eu considerei P um elemento qualquer do espaço métrico M, isso conclui que a composta é de fato uma função contínua. Agora, esse fato nos permite concluir diversas afirmações. Por exemplo, primeiro corolário, né, que é um presente em grego, é que toda restrição de uma aplicação contínua é contínua. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um espaço métrico M e você sabe que a função f vai de m até n. Então vamos colocar assim: de m até n. Se você considerar um subconjunto de m, vamos chamar esse subconjunto de x maiúsculo. Então, se você olhar para f restrita a esse x maiúsculo, a função continua contínua. E por que nós podemos afirmar isso? Primeiro, considere uma função que faça o seguinte. Eu vou pegar justamente esse conjunto x, pegar o conjunto x, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou fazer uma espécie de cópia, vamos colocar assim. Eu vou fazer uma aplicação dessa maneira. Então, o que acontece? Eu vou considerar uma função identidade, que é uma função que pega cada elemento do espaço métrico x, associa a um elemento do espaço métrico M, que é o espaço todo, só que ele vai pegar cada elemento aqui e vai levar nele mesmo. Ou seja, que a identidade de x é igual a x. É basicamente a função identidade, só que você só olha o domínio para esse conjunto x. O que acontece? Quando você observa essa função ela é contínua. E por que você pode afirmar que essa função ela é uma função contínua? Porque quando você calcula a distância de x até y, como x é exatamente a identidade em x e y é a identidade em y, você tem que isso aqui é uma isometria. Na verdade, é uma imersão isométrica, né? Porque você não tem a sobrejetividade. Então, se você tem uma imersão isométrica, note que, dado um epsilon positivo, se você considerar... dado um epsilon positivo, basta você considerar um delta igual a epsilon, perdão, e aí o que acontece? Se a distância de x e y for menor do que delta, então essa distância é menor do que epsilon. Toda imersão isométrica, ou seja, toda função que preserva a métrica, é uma função contínua. E aí o que acontece? Quando você tem uma função f restrita a um domínio x, a um subconjunto x, isso é a mesma coisa que f composta com um id. Ou seja, você aplica, por exemplo, essa função primeiro. Então, o que acontece? Você vai pegar um elemento do espaço do subconjunto x e você vai levar dentro do espaço métrico M, só que ele vai estar dentro dessa região verde. Essa função ela é uma função contínua. A f é uma função contínua. Pelo resultado anterior, se rosa é contínua, amarela é contínua, portanto, a composta também é contínua. Logo, se essa é contínua, f restrita a x também é contínua. Então, isso já mostra uma das grandes aplicações de funções compostas, porque ela te permite criar meio que um kit de ferramentas para dar exemplos de funções que são contínuas. Então, vamos seguir em frente e vamos apresentar aqui uma observação. Porque é o seguinte, e se nós trabalharmos com um produto cartesiano, ou seja, vamos considerar uma função f que esteja no produto cartesiano n até p. Dá para enxergar dois tipos de continuidade. Uma função que é contínua conjuntamente nas variáveis x e y, ou a noção de função contínua em relação a uma variável, por exemplo, a primeira. Então, eu vou fazer um desenho para explicar a diferença desses conceitos. Então, vamos inicialmente falar sobre função que é conjuntamente contínua. Então, vou até voltar aqui para escrever isso. Então, função que é conjuntamente
conjuntamente contínua. Do que se trata isso? Eu vou considerar fixado em um ponto AB, só para facilitar a nossa conversa. Então, lembre-se que como a f está definida dessa maneira, então a gente está enxergando, por exemplo, f de xy, aonde x ele é um elemento de M e Y é um elemento de N. E aí o resultado f de xy é um elemento de P, só para a gente, vamos dizer assim, balizar alguns conceitos. Agora sim, vou fazer um desenho para explicar um pouco sobre uma função ser conjuntamente contínua. Em AB, por exemplo. Então, nesse caso, o ponto A está aqui, ponto B está aqui, digamos. Então, no eixo da horizontal, nós podemos enxergar o espaço métrico M, na vertical, o espaço métrico N, e aí esse ponto aqui, que é o nosso ponto AB, ele é o ponto que faz parte do produto cartesiano. O que é ser conjuntamente contínua? Bem, na hora que você for aplicar a função f, lembre-se que esse desenho é o desenho do domínio. Na hora que você aplica a função f, o resultado vai morar no espaço métrico P. Estou fazendo esse desenho de maneira ilustrativa, só para nos balizarmos, mas qual é o foco? Dizer que ela é contínua conjuntamente é a mesma noção de continuidade mesmo. E aí uma das formulações que nós podemos ter é o seguinte: vamos construir um intervalinho aqui, em torno de A, e vamos construir um intervalinho aqui em torno de B. Não só um intervalinho, uma bolinha mesmo. Então, o que acontece? Dado um epsilon positivo, eu vou envolver aqui. Então, dado um epsilon positivo, existem delta1 positivo e delta2 positivo, tal que, vamos lá, quando você considera, vou colocar em azul, quando você considera x um elemento de M, y um elemento de N, e que a distância de x até A é menor do que delta1 e a distância de y até B menor do que delta2, o que eu estou escrevendo aqui? O x tem que estar aqui dentro do roxo, o y tem que estar dentro desse roxo, e eu quero que as duas informações ocorram ao mesmo tempo. Então, para fins práticos, você está desenhando uma caixinha, e dentro dessa caixinha estão os pontos que cumprem essas propriedades. X e y estão em M, onde a distância de x até A é menor do que delta1, distância de y até B menor do que delta2. Você construiu essa caixinha, lembrando que essa caixinha, vamos dizer assim, o raio aqui mede delta1 e esse raio aqui, essa medida aqui, mede delta2. Então você construiu essa caixa e aí o que acontece? Eu quero mostrar que qualquer ponto que está dentro dessa caixa está dentro desse intervalinho aqui, ou dentro dessa bola. Então, isso vai implicar, deixa eu colocar em azul, né, na verdade, isso vai implicar que a distância do f de xy até f de AB é menor que epsilon. E esse aqui é o raio epsilon. Por que dá para enxergar isso aqui como a nossa noção clássica de função contínua, né? Nós vimos nos exemplos, quando nós tínhamos espaços métricos com produtos cartesianos, e uma das métricas dentro do produto cartesiano que nós poderíamos considerar é o seguinte: antes, evidenciar que essa métrica é o domínio M, essa métrica é no domínio N. Então, a gente pode considerar D de o par XY até a B, porque aqui é uma métrica no produto cartesiano e aqui é uma métrica em cada espaço métrico. Então, essa distância nós poderíamos enxergar como a máxima entre essas duas distâncias. Essa primeira distância, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só que sem o delta, né? E essa distância aqui. Deixa eu pegar só o... Isso.
Agora sim. Então, como você considera a distância do produto cartesiano dessa maneira, basta você considerar agora o delta em questão como o mínimo entre delta 1 e delta 2. Porque o que vai acontecer? Se delta for o mínimo entre esses valores, mas esse cara é menor do que delta, então, naturalmente, essa primeira parte aqui vai ser menor do que delta, e por ser menor do que delta, vai ser menor ou igual a delta 1, e esse cara aqui vai ser menor do que delta, por consequente, menor do que delta 2, e aí vai encaixar nessa segunda parte. E aí o que acontece? Nessa formulação, nós temos que a função ela é contínua, e a nomenclatura que nós usamos que ela é uma função conjuntamente contínua. Agora, eu vou explicar o porquê que eu estou usando esse nome conjuntamente contínua. Porque eu poderia, por exemplo, fixar uma das variáveis e analisar a continuidade em uma das variáveis. Então, o que acontece? Agora eu vou falar sobre, por exemplo, a função ser contínua na primeira variável. Existe a noção de função contínua na segunda variável, sem problema nenhum. O procedimento é totalmente análogo. Mas aqui eu vou só fixar as ideias para a primeira variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação, copia e cola. Só que, vamos lá, qual vai ser a diferença aqui? Vou apagar aqui, vou apagar aqui. Eu quero analisar a continuidade apenas na primeira variável. Então, dito isto, eu vou fixar a segunda coordenada. Como assim? Ao invés de criar um intervalo em cima e baixo, o B eu mantenho fixo e o A que eu construo um intervalinho em volta. Então, para fins práticos, eu estou analisando os valores de x e y que estão nessa faixa. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui um FB de x, vou definir como sendo o f de xb, e eu vou analisar a continuidade dessa função aqui. Então, essa noção de continuidade é o que nós dizemos continuidade na primeira variável. Por quê? Você fixa a segunda variável e você analisa a primeira variável. Então, nesse caso especificamente, a gente está dizendo que por exemplo, f é contínua na primeira variável no ponto AB em questão. E dá para perceber que se a função for conjuntamente contínua, ela vai ser contínua na primeira variável. Por quê? Porque se ela for contínua, todos os pontos que estão dentro dessa caixa vão cair dentro desse intervalo. Em particular, esses pontos aqui vão cair dentro do intervalo. E aí o que acontece? Essa caixa aqui, ela contém esse tracinho. Agora, a recíproca que é falsa. O que eu quero dizer? Se você tem uma função que ela é contínua na primeira variável e uma função que ela é contínua na segunda variável, não é verdade que a função ela é conjuntamente contínua. E qual é a noção de contínua na segunda variável? É como se você definisse, por exemplo, uma função fa de x, ave de y, perdão, e você fixa a primeira coordenada igual a A. E se essa função laranja for contínua, logo, a função ela é contínua na segunda variável. Antes de mais nada, só um comentário sobre isso. Se a gente sabe que f é contínua, como é que a gente sabe que f de b é contínua? Eu expliquei todo aquele desenho do quadradinho. Mas poderíamos enxergar por meio de aplicações compostas. Por quê? Porque se eu enxergo, por exemplo, da seguinte maneira, eu considero uma aplicação ID não, uma aplicação alfa, que é mais fácil, que seja, por exemplo, de M cartesiano N, aonde para cada x, o nosso alfa de x vai ser xp. Então, quando eu considero essa aplicação alfa, observe que ela vai
preservar a distância, ela vai preservar a métrica. Logo, ela é uma imersão isométrica, e se ela é uma imersão isométrica, ela é uma função contínua. Sabendo que α é uma função contínua, note que essa função fb de x, ela é nada mais, nada menos que f do α de x. Ou seja, ela é uma composta de duas funções contínuas, sabendo que f é contínua. Então, se f é contínua, fb é contínua. Agora, se eu sei que fb é contínua e fa é contínua, esse fa laranja aqui é contínua, eu não garanto que f é contínua. Vou fazer um exemplo para explicar isso, que é justamente a intuição do desenho que eu fiz. Você garantir que o quadrado todo cai aqui dentro, garante que esses dois pedaços caem aqui dentro. Agora, se esses dois pedaços, o f, cai aqui dentro, eu não consigo garantir que o quadradinho caia ali dentro. Então, um exemplo que vamos mostrar que quebra essa lógica é você considerar, por exemplo, o f de xy como 0 se xy, o par xy é igual a 0, 0, e x vezes y sobre x2 mais y2 se o par xy é diferente do 0, 0. Pode ser que o x seja igual a 0, mas o y tem que ser diferente de 0, ou pode ser que o y seja 0, mas o x, nesse caso, teria que ser diferente de 0. Então, observe que essa função, na hora que a gente calcula, por exemplo, em 0, 0, o que é o f0 de x? É você, na segunda coordenada, fixar o y igual a 0. Então, quando você fixa o y igual a 0, na segunda coordenada, ao substituir aqui, vai dar 0 para todo x. Para todo x em R. Até porque essa função f vai do R2 em R. Então, essa função é contínua. No caso, em 0. Quando você considera agora o 0f de y, ou seja, troca o x por 0, também vai dar função nula para todo y em R. Logo, ela é contínua em 0. Só que o que acontece? Se você considera, por exemplo, x igual a t, y igual a t, você vai calcular o limite quando t tende a 0 do f de... Então, eu estou fazendo o x dependendo de t, o y dependendo de t. Se eu calculo esse limite não dá 0. Isso vem dos conhecimentos lá de cálculo 2, né? A noção de continuidade em várias variáveis. Que é o quê? Você quer mostrar que uma função ela é contínua em R2? Você vai ter que mostrar que para qualquer caminho que vá para a origem, o limite vai ser sempre o mesmo. O limite aqui no fundo, se eu estou fixando o y igual a 0, eu estou fazendo o limite pela horizontal, né? O caminho horizontal, e o segundo caso, esse f0y, é como se fosse o caminho vertical. Agora, se eu considero esse caminho aqui, então vamos lá. Pegar essa informação aqui, copiar e colar. Então, isso aqui vai ficar igual a limite, quando t tende a 0, trocando x por t e y por t, em cima vai ficar t ao quadrado e embaixo vai ficar t ao quadrado mais t ao quadrado, 2t ao quadrado. Já vou substituir aqui. 2t ao quadrado. E aí o que acontece? 2t ao quadrado, os t's a quadrados aqui se cancelam e o resultado desse limite é igual a 1 sobre 2, que é diferente de 0. Ou seja, mesmo que essa função ela é contínua na primeira variável, ela é contínua na segunda variável, mas a função f não é contínua. Então, isso mostra as diferenças entre continuidade em coordenadas para continuidade de modo geral. Só que existe um resultado que diz o seguinte: a aplicação f, que vai de m até n1 cartesiano e n2, ela é contínua em P pertencente a M se e somente se as suas coordenadas são contínuas. Então, parece que ficou confuso, né? Porque eu acabei de mostrar no exemplo anterior que
continuidade nas coordenadas não garante continuidade da função. É que, na verdade, o que você tem que observar é que eu estou olhando que o produto cartesiano está no domínio. Então, se o seu produto cartesiano está no domínio, você tem que tomar cuidado na sua análise. Você não pode falar que a continuidade nas coordenadas implica em continuidade no geral. Agora, se o produto cartesiano está no contradomínio, aí você pode afirmar tranquilamente. Como diria o Julinho da Van, eu poderia falar com tranquilidade. Então, vamos demonstrar esse fato. Vamos primeiramente mostrar que se f é contínua, então f1 e f2 são contínuas. Antes de mostrar isso, eu queria fazer uma observação, porque essa observação ela vai ser fundamental para a nossa demonstração. E a observação é a seguinte: e se você considerar uma função π que vai de, vamos só observar o que nós queremos, n1 cartesiano n2 em n1, por exemplo. Então, vou considerar até um π1 aqui, onde você pega a cada par x, y, e você só olha para a coordenada x, ou seja, é a função projeção na primeira coordenada. Essa função ela é contínua. Não é difícil ver, até porque você pode chegar isso aqui como uma contração, se vocês quiserem. Vou deixar para vocês refletirem para a gente dar prosseguimento. Então, sabendo que essa função projeção é uma função contínua, vamos justificar que f1 de fato é contínua. E a resposta é simples, porque vamos lá. Se f vai de m até n1 cartesiano n2, isso implica que o nosso f de x, né, na verdade, o nosso f de x vai ser exatamente quem? f1 de x, f2 de x. Exatamente o que está escrito aqui. Para cada elemento x que está em M, você associa um par aonde? O primeiro elemento está em N1, o segundo elemento está em N2. Então, você consegue enxergar, por exemplo, o f1 de x sendo simplesmente quem? Você aplicar a projeção na primeira coordenada da função f de x. Então, ao observar essa projeção, que nós acabamos de concluir o seguinte: se eu sei que f é contínua e π1 é uma função contínua, composta de duas funções contínuas, é uma função contínua. Logo, isso vai implicar que f1 é contínuo. Então, para ficar 100% a demonstração, falta só justificar esse fato roxo, que eu deixo para vocês tentarem justificar isso. Qualquer coisa, eu resolvo em um outro momento. Vamos lá. O caso F2 é análogo, então deixa eu até anotar isso, né? O caso F2 é análogo, e aí ao invés de você fazer a projeção na primeira coordenada, você vai fazer a projeção na segunda coordenada, então não vou nem seguir aqui com a justificativa. Já vamos demonstrar a volta. O que é a volta? Se eu sei que f1 e f2 são funções contínuas em P, então f é contínua em P. Então vale a pena nós escrevermos o que nós queremos. Então, qual é o objetivo? Fazer na cor azul aqui. Dado um epsilon positivo, existe um delta, também positivo, tal que, quando você calcula, no caso, para todo x pertencente a M, a distância de x até P ser menor do que delta, isso implica que a distância de f de x até f de P é menor do que epsilon. É o que nós queremos justificar. E nós queremos justificar que f é contínua em P. Só que eu sei que f1 e f2 são contínuas em P. Então, o que eu vou fazer? Por
F1 e F2 serem contínuas em P, dado um epsilon positivo, existem delta1 positivo e delta2 positivo, tal que, vamos lá. Primeira coisa, que a distância de x até P menor do que delta1 implica que a distância de F1 de x até F1 de P é menor do que epsilon e que a distância de x até P menor do que delta2 implica que a distância de F2 de x até F2 de P é menor que epsilon. Bem, nós podemos fazer o seguinte. Como nosso objetivo é, dado um epsilon positivo, exibir um delta de tal modo que isso implica nisso, é importante refletirmos um pouco sobre esse camarada aqui. Então, quando a gente está falando de um produto, de uma métrica que é um par ordenado, porque o que é isso aqui? Isso aqui é equivalente a dizer que você está calculando a distância. Vamos lá. Quem é f de x? Seria o par f1 de x, f2 de x. E o que é o f de p? É o par f1 de p, f2 de p. E isso tem que ser menor que epsilon. Bem, quando a gente está trabalhando com produtos cartesianos, existem diversas métricas que podemos trabalhar. Uma das métricas que nós podemos tomar é a métrica, por exemplo, do máximo. Então, eu posso considerar esse cara aqui como o máximo entre a distância de F1 de x a F2 de P. Inclusive, aqui só isso, tá certo. Porque eu estou fazendo a distância entre o produto cartesiano. Então, é o máximo entre as distâncias entre as primeiras coordenadas pela distância entre as segundas coordenadas, ou seja, F2 de x, F2 de P. Então, só para explicar novamente o que eu fiz, eu posso associar essa métrica como a maior distância entre as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas. E aí, o que acontece? Se porventura você, dado um epsilon positivo, passa a tomar um delta menor do que esses valores aqui, então tome delta menor ou igual ao mínimo entre delta1 e delta2, e ao você tomar esse valor de delta, o que acontece? Isso vai implicar que a distância de x até p menor do que delta. Isso vai implicar que, bem, o fato de ser a distância de x até p menor do que delta1, já que delta é menor do que delta1, vai implicar nesse fato aqui. Que a distância, vou até copiar e colar essa informação, que é mais fácil, que essa distância é menor do que epsilon. E essa distância, já que delta é menor do que delta2, isso também vai implicar que essa distância é menor do que epsilon. Se você junta essas duas informações, ou seja, você tem uma lista de dois valores e ambos são menores do que epsilon, então você está dizendo que o máximo entre essas distâncias, esse máximo aqui, é menor do que epsilon. É menor do que epsilon. Só que dizer que o máximo dessas distâncias é menor do que epsilon é dizer que a distância entre esses dois pontos é menor do que epsilon. Logo, é dizer que a distância de f de x da f de p é menor do que epsilon. Então, o que a gente acabou de concluir? E se você toma esse delta aqui, você vai concluir
que a distância de f de x até f de p vai ser menor do que epsilon. Logo, se f1 e f2 são contínuas, f é contínuo. É claro que aqui a gente precisa ter uma redação mais rebuscada, mais cuidadoso. O objetivo aqui é vocês ganharem uma intuição e ter uma base formal de matemática para justificar esses fatos. Então espero que tenha ficado claro a demonstração desse fato. E para encerrar, e aí vai servir apenas como uma menção, é que se você tem, por exemplo, M um espaço métrico e E um espaço vetorial normado, se você tem por hipótese que f e g são funções contínuas, alfa e beta funções contínuas também, com beta diferente de zero, então, soma de funções contínuas ainda é uma função contínua, mesmo que seu domínio e contradomínio sejam, vamos dizer assim, coisas mais abstratas. E aí só uma observação. O que é f mais g de x, né? Só para tomar cuidado. Isso, eu estou querendo dizer que é um f de x mais g de x. E aí, por isso que é fundamental observar que eu não estou somando elementos de M, eu estou somando elementos de E, que é um espaço vetorial. Dentro de um espaço vetorial, você tem a noção de soma. Você não necessariamente vai ter uma noção de soma em M. Então, só essa observação. Isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa que alfa vezes f de x, e aqui também é a mesma coisa. Só para a gente... Aí, nesse caso do alfa e beta, está associando a números reais. Por isso que aqui eu precisei que o contradomínio fosse o conjunto de números reais e não um espaço vetorial, porque não faz sentido divisão de vetores. Então, todas essas funções são funções contínuas. Você consegue demonstrar usando o fato de que função composta de funções contínuas é uma função contínua, só que existem outras coisas que precisam ser justificadas, mas eu vou deixar para vocês tentarem demonstrar de maneira mais formal. Aqui a ideia é para mostrar que o fato de você saber que composição de função contínua ainda é uma função contínua te permite criar, vamos dizer assim, um leque de exemplos de continuidade. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço que curtam, deem feedbacks e até a próxima.